Nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Porque está escrito: destruirei a ciência dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E Emmanuel vem comentar na lição 164 do livro Vinha de Luz: acima de nós. Dezenas de séculos passaram sobre o planeta, renovando a estruturação de todos os conceitos humanos. A ciência da guerra multiplicou os estados. Entretanto, todos os gabinetes administrativos que lhe traçam os escuros caminhos sucumbem, através do tempo, pelas garras dos monstros que eles próprios criaram. A ciência religiosa estabeleceu muitos templos veneráveis, contudo, toda vez que esses santuários se confiam ao conforto material desregrado, sob o pedestal do dogma e do despotismo, caem pouco a pouco envenenados pelo vírus do separatismo e da perseguição que decretam para os outros. A ciência filosófica erige sistemas sobre sistemas. Todavia, quando procura instalar-se no negativismo absoluto perante a divindade do Senhor, sofre humilhações e reveses dentro dos quais atinge fins integralmente contrários ao que se propunha a realizar. Em toda parte da história, vemos triunfadores de ontem arrojados ao pó da terra, cientistas que semeiam vaidades e recolhem os frutos da morte, filósofos louvados pela turba invigilante que plantam audaciosas teorias de raça e economia, conduzindo o povo à fome, à ignorância e à destruição. Procura, pois, a fé e age de conformidade com a lei de amor, que ela te descortina ao coração, porque acima de nós, infinito é o poder do Senhor, e dia virá em que toda mentira e toda vaidade serão confundidas. O estudo de hoje está baseado na carta aos Coríntios, num trecho em que Paulo ele vai de maneira bem direta. Ele está chamando a atenção daquele povo. Aliás, historicamente, Paulo teve muitos problemas com relação à igreja de Coríntios, com relação àqueles que estavam na igreja. Teve separação, teve brigas, teve correntes doutrinárias divergentes. E ele está trazendo essa informação para o povo de Corinto, ao mesmo tempo para todos nós, quando ele fala para a gente: destruirei a ciência dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ele está querendo mostrar para a gente que existe aqui nessa terra, sim, uma hierarquia, você querendo aceitar ou não querendo aceitar, por mais materialista que a pessoa seja, a gente acaba se rendendo ao fato de que tem um Deus acima de tudo, que a inteligência suprema é a causa primeira de todas as coisas, que é um Deus o tempo todo de amor, onipresente, onisciente, onipotente, puramente amor, e que nós somos só os seus pupilos, seus filhos queridos, em que ele o tempo todo vai dando oportunidade da gente evoluir através do aprendizado do amor. Tudo que é construído fora do amor é temporário. Então Emmanuel vem trazer 3 parágrafos, um falando de guerra, outro falando de religião, outro falando de filosofia. Então vamos botar aqui ciência, filosofia e religião, porque por primeiro lugar ele vai falar que a ciência da guerra, o que ela fez? Ela multiplicou os estados, porque quanto mais a gente retroage na história, a gente vai encontrar o nosso mapa com menos cidades, com menos países. No início era tudo muito unificado de acordo com os impérios. E depois, com o tempo, começaram as emancipações de cada país, de cada município, e ela multiplicou os estados. Entretanto, os gabinetes administrativos que traçam escuros caminhos sucumbem, de maneira que todo grande império que começa a se utilizar de coisas que sejam contrárias à lei de amor, daqui a pouco eles sucumbem. E ele usa até aqui uma frase, fala pelas garras dos monstros que eles próprios criaram. Vocês vão criando aquela situação. Hoje a gente está assistindo também queda ainda de alguns impérios. A gente assistiu ao longo da história toda. Mostrando para a gente que tudo que está aqui é passageiro. O que importa para todos nós é o nosso aprendizado no amor. Depois ele vem falar da ciência religiosa. Ele fala: a ciência religiosa estabeleceu um montão de cultos veneráveis. Contudo, toda vez que esses santuários serviram apenas para falar do conforto material desregrado, e às vezes até sobre o dogma, essas
verdades absolutas que são criadas por cada religião e que são inquestionáveis, segundo seus fiéis, ou despotismo, essa tirania ainda que aí alguns religiosos querem no monopólio de suas opiniões. Eles caem pouco a pouco, envenenados pelo vírus do separatismo e da perseguição que decretam para os povos. Quer dizer, as guerras religiosas têm feito da mesma maneira. Chega um ponto em que, se não está seguindo as orientações de Deus, não está preparando o homem para melhor, não está preparando o homem para o amor, não está preparando o homem para entender a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito, as consequências dos nossos atos, vai acabar, em um determinado momento, perdendo através da separação, sua finalidade. E a ciência filosófica, ele vem falar da filosofia depois. Fala, ergue sistemas sobre sistemas, todavia, quando procura instalar-se, se procurar um negativismo absoluto perante a divindade do Senhor, vai sofrer humilhações e reveses com o tempo, dentro dos quais atinge fins integralmente contrários. Então, o Emmanuel vem aproveitar uma passagem simples, né, de uma chamada de atenção para trazer, adaptar para toda a nossa geração e para gerações futuras também, porque essa é a realidade de todos os tempos. A guerra, a religião e a filosofia, todas as vezes que ela se presta a dividir o homem, a trazer separatismo, a não religar o homem a Deus de alguma maneira, ela vai tomar esse caminho. Então ele termina aqui falando para a gente, em toda parte da história vemos triunfadores de ontem arrojados ao pó da terra, cientistas que semeiam vaidade recolhem frutos de morte, filósofos louvados pela turba invigilante, né, que no primeiro momento são reconhecidos, são adorados, escreve até o seu nome para a posteridade, mas o que acontece daqui a pouco, eles plantam audaciosas teorias de raça e economia, conduzindo depois o povo à fome, à ignorância, à destruição. Isso a gente vê o tempo todo. Mas o Emmanuel vem deixar o recado dele no último parágrafo. Procura, pois, a fé e age de conformidade com a lei de amor que ela te descortina no coração. Quando a gente estiver com essa lei, a gente vai entender que todo o objetivo dessa nossa vida, dessa nossa existência, é buscar os degraus do amor, da compreensão do amor. Essa palavra amor, me lembra assim, de uma vez, assistindo uma palestra do Divaldo Pereira Franco, e o Divaldo Pereira Franco, uma palestra não, uma entrevista dele. Ele falou que Joana de Ângeles, de espírito, chegou até ele e falou, Divaldo, vamos escrever um outro livro. O tema desse livro vai ser o amor. E aí ele fala para Joana, mas mais uma vez, aí ele diz que a reação dela, ela deu aquela olhada para ele e falou, nem começamos ainda. Quer dizer, todos os livros praticamente falando de amor, mas nem começou ainda, porque as várias faces do amor que a gente ainda tem para conhecer e para descortinar, o amor que começa muito individual, muito pequenininho, e que depois, com os poucos, vai se ampliando para a sua família, para a sua religião, para o seu ciclo social, para o seu ciclo profissional, para o seu estado, para o seu país, até chegar no universo um dia. Esse amor que está aos pouquinhos, que já não é mais, a gente deve admitir isso também, em nós aqui na Terra, já não é mais aquela semente ainda esperando para brotar, não. Ela já vem sendo trabalhada, essa semente, ao longo de muito tempo, e nós já trazemos uma parcela grande de extensão desse amor a um ciclo maior do que aquele ciclo bem reduzido da família consanguínea, daquelas pessoas que têm contato mais direto que a gente. Mas a gente reconhece que, em se tratando de amor, ainda tem muito caminho pela frente, muita coisa que a gente precisa desenvolver, muita coisa que a gente precisa trabalhar junto e não deixar com que as explorações de massa, tanto no campo da guerra, que a gente vai falar da ciência fazendo a guerra, vai falar da religião, vai falar da filosofia, toda vez que esses três caminhos, eles tentam tomar caminhos contrários ao amor, tem ruína certa lá na frente. Porque o objetivo nunca foi esse, o objetivo é a gente realmente olhar para cada um de nós, entender o que está desafinado com a lei de Deus, fazer um trabalho que demanda dedicação, demanda cuidado, demanda resignação, determinação. E a gente consegue mudar a gente sim, porque a gente começa a olhar para trás e ver muita coisa foi deixada para trás. Que Jesus nos abençoe
Hoje e sempre, obrigado, Emmanuel, mais uma vez pelas reflexões.